Certa vez eu estava para começar uma conferência e de repente veio um senhor atrás de mim e disse: Dona, a senhora pode por favor orar para mim para que eu possa ganhar na loteria? Eu tomei alguns segundos para responder e eu disse para ele: Meu senhor, eu posso com todo o meu coração orar para o senhor, mas eu não posso orar para que o senhor ganhe na loteria. Esse pedido inocente, talvez até ingênuo, me fez pensar mais profundamente sobre os recursos e o suprimento. Eu moro aqui nos Estados Unidos já há muitos anos e este é um país que é o mais rico de todo o mundo. E aqui nesse país há mais de 40 milhões de americanos que vivem na pobreza. Isso quer dizer 1 em cada 8 americanos, segundo o censo norte-americano. E agora eu não posso deixar de pensar nas mais de 30 milhões de pessoas que pediram auxílio-desemprego desde março por causa da crise do coronavírus. Mas se nós pensarmos no mundo inteiro, talvez a situação seja mais alarmante ainda, porque a gente pensa que há mais de 3 bilhões de pessoas que vivem com menos de R$ 12 por dia. Dentre elas, 1,3 bilhões de pessoas vivem com menos de R$ 6 por dia. E agora, então, com tudo que está acontecendo com a economia, com a pandemia, o que vai acontecer, ou o que está acontecendo com os donos de pequenos negócios, ou aqueles que são freelancers, ou que falar então de todo o setor de turismo, da aviação e também de todos os outros grandes negócios? Como nós podemos enfrentar todos esses problemas econômicos? Bem, mas também há boas notícias. Há progresso. Se nós pensarmos hoje na história da humanidade, o mundo está em um lugar melhor e mais equitativo de toda a sua história. E é por isso que eu tenho certeza que sim, todos nós juntos poderemos e vamos vencer, poderemos enfrentar e vencer todos esses desafios. O mundo vai ser diferente daqui para frente, não há dúvida. Nós teremos talvez um novo normal. Mas a pergunta, na verdade, é: como nós podemos seguir adiante? Como dar grandes passos para encontrar suprimentos e recursos? Esses temas de suprimento e recursos são importantes não só para nós mesmos, como para a nossa própria economia pessoal, mas também para a economia nacional e para a economia mundial. Para algumas pessoas, talvez ter suprimento é como ganhar na loteria. Às vezes as pessoas se perguntam: será que eu vou me casar? Porque se eu me casar, eu vou ser mais feliz. Ou agora, será que talvez muitas pessoas estão perguntando: será que eu vou ser ou ficar imune ao vírus? Será que a minha família vai estar protegida e também imune ao vírus e salva? Será que eu terei um emprego no próximo mês? Será que eu vou ter condições de pagar todas as contas? Será que nós teremos bons candidatos para as próximas eleições? No mundo inteiro, eleições de todo o mundo. Candidatos que sejam honestos e que amem a pátria, para que nós possamos ter um mundo com mais justiça, com mais paz, mais respeito e mais saúde? Bem, hoje nós vamos estar aqui discutindo e conversando um pouco como nós podemos, sim, encontrar recursos espirituais e suprimento com base na ciência cristã. Nós vamos conversar um pouco sobre o que é necessário para ter uma vida apoiada no bem divino. Como nós podemos nos sentir livres do medo do futuro. Porque, na verdade, a vida não é uma loteria. Hoje nós vamos estar aqui explorando juntos, conversando juntos sobre o bem divino, o bem que é inerente ao nosso ser e que é acessível a todos. Esse bem é a base da nossa saúde, da nossa felicidade, sim, da nossa imunidade. Esse bem faz parte de toda a nossa vida. E esse bem faz com que nós tenhamos uma vida digna.
Nós também vamos falar um pouco de como lidar eficazmente com os elementos que tentam nos privar desse bem divino. E para ilustrar esse ponto, eu gostaria de contar uma história verdadeira para vocês. Uma história que mostra que a vida não é um jogo. A vida não depende de sorte. A vida não depende de dinheiro ou de coisas. Eu vou contar para vocês a história de um amigo. E esse meu amigo, ele tinha, na verdade, um contrato. E ele tinha um contrato de 7 anos para trabalhar. E, de repente, 3 anos depois, o contrato dele foi rescindido. E então, claro, vocês podem imaginar como ele ficou triste, ele ficou com raiva, ele ficou desesperado, porque o contrato foi rescindido e ele, sem aviso prévio, ele não teve benefícios. E, é claro, ele ficou pensando como é que ele ia pagar todas as contas, como ele poderia pagar todas as contas e ter um futuro estável novamente. Bem, esse meu amigo, ele começou a pensar no que fazer e como seria o futuro da vida dele. E, na verdade, o que aconteceu foi que a irmã dele havia assistido uma das minhas conferências, comentou algumas das histórias que ela ouviu durante a conferência, contou para ele, e ele resolveu entrar em contato comigo. Então, quando ele entrou em contato comigo, nós começamos a conversar sobre Deus. Deus, a mente divina. Deus, a mente divina que é o único Criador e que tem um plano para todos nós. E quando nós confiamos nessa mente divina, as preocupações, elas se dissipam. Por quê? Porque no plano de Deus não há injustiça, não há escassez, não há limites, mas há sim justiça, oportunidades para nós expressarmos as nossas qualidades, para ajudarmos o nosso próximo, para que nós todos possamos viver em verdadeira harmonia. O meu amigo, então, e eu oramos juntos, e quanto mais ele confiava na orientação divina e na bondade divina, mais calmo e mais confiante ele ficava. Daí ele teve uma ideia de se tornar consultor. E passaram-se alguns dias, algumas semanas, e ele ficou muito mais confiante. E ele sentiu que realmente o que Deus cria é sempre bom. Ele viu e percebeu que Deus é a mente divina que tudo sabe, e Deus é a fonte de inteligência, e Deus é a fonte de todo bem. E com isso ele sentiu paz interior. Ele começou então a trabalhar com várias organizações e ele começou a se sentir motivado. Mas agora a motivação dele não dependia das finanças ou dos meios materiais ou do dinheiro para pagar ou não pagar contas. Mas ele sentiu uma motivação que vinha da vontade de servir a Deus, de reconhecer que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, como nos diz a Bíblia. Ele então começou a confiar no plano de Deus. E ele sentiu que ele gostaria de inspirar soluções e de abençoar o próximo. Aconteceu que o ministro da Educação ficou sabendo dele, do que ele fazia por causa do trabalho de consultoria, e lhe ofereceu um trabalho de tempo integral. E ele aceitou. Só que, adivinhe, né? Era um trabalho governamental, mudou o governo, ele foi dispensado de novo. E lá estava ele novamente desempregado. Mas ainda, além disso, ele tinha uma namorada já há muitos anos, que ele amava muito, mas a namorada resolveu romper o namoro com ele. E além disso, ele começou a ter problemas com a própria família. Ele sentiu que precisava aprofundar a compreensão de Deus, a compreensão de que Deus é amor divino. Ele realmente precisava sentir que a única fonte de recursos é espiritual. E ele ficou tão para baixo, ficou se sentindo tão mal, e ele sentiu que ele estava passando assim pela pior fase da vida dele. E daí o que ele fez? Ele me ligou novamente. E aí nós começamos a orar. Nós oramos juntos e ele começou a perceber que ele precisava, naquele momento, sentir uma profunda paz interior. A paz que vem somente do Cristo. A paz que vem somente desse Cristo que é a manifestação de Deus em nós. Ele precisava sim sentir autoconfiança, mas não uma confiança
no ser ou no próprio conhecimento humano dele, ou na experiência humana dele. Ele precisava confiar, ter uma confiança com base na compreensão dos recursos infinitos espirituais da mente divina. E esses recursos são acessíveis a todos, independentemente da circunstância pela qual nós passamos. Com as nossas orações, ele realmente viu que a mente divina nos guia e que a mente divina nos criou não com um sentido de limite, com restrição ou com falta, mas a mente divina nos criou livres, criativos, completos e sim competentes. Tudo aquilo que nós nos propomos a fazer, nós podemos fazer bem feito quando nós sabemos que Deus é a fonte da inteligência. O meu amigo, então, resolveu ser consultor, mas agora trabalhando com a sua irmã. E em um curto espaço de tempo, eles já tinham clientes para o ano inteiro. E ele também teve a ideia de talvez dar aula na universidade. Ele já tinha feito isso antes e gostava muito de alunos. E ele procurou e conseguiu voltar a dar algumas aulas na universidade. E ali os amigos dele falaram assim, olha, tem uns apartamentos aqui pertinho que estão à venda. E ele pensou, imagina, eu comprar apartamento? Que é isso? Eu não tenho dinheiro, não posso fazer isso. Mas os amigos insistiram, insistiram. E ele foi até lá. E quando ele chegou, ofereceram algo para ele, um apartamento pequeno. Mas as condições de pagamento eram tão fáceis e tão boas que ele realmente pôde comprar esse apartamento. E o que aconteceu também? Aquela namorada que havia desmanchado o namoro com ele, eles voltaram ao relacionamento e depois, mais tarde, eles se casaram. O governador do estado onde ele mora, e não é no Brasil, né? A gente às vezes pensa de governo e a gente ouve tantas coisas no Brasil sobre o governo e a gente acha que todos os políticos ganham muito dinheiro, mas isso não acontece em todas as partes do mundo. Então, o governador do estado onde ele mora viu que ele poderia fazer um bom trabalho e ele o convidou para trabalhar em um departamento estatal que mede a pobreza. E nas orações que o meu amigo continuou fazendo, ele sentiu que para vencer a pobreza é preciso compreender a riqueza e a abundância que a vida como Deus, que a vida espiritual oferece. E nós devemos todos e podemos todos reconhecer que a mente divina é a fonte de todas as ideias e a criação divina é completa. Se essa criação divina é completa, não pode haver falta. Então, agora, esse meu amigo tem dezenas de pessoas que se reportam a ele, ou seja, a sua equipe é bem coesa, é harmoniosa e aceita o enfoque que ele tem para como solucionar a pobreza no estado dele. E a vida profissional do meu amigo também se diversificou. Hoje, ele é um pequeno empreendedor de café. Ele continua com algumas aulas na universidade, então ele continua como professor universitário, continua fazendo, quando ele pode, alguns trabalhos de consultoria e é um oficial do governo honesto. E é isso que nós sempre precisamos. Pessoas que queiram trabalhar para os governos, para o mundo, com honestidade e com esse desejo de eliminar a pobreza. A ciência cristã ajuda o meu amigo a colocar Deus em primeiro lugar e a manter tudo sob controle, tudo de forma organizada. Por isso que ele pode ter diversidade no lado trabalhista, por isso que ele atua em diversos setores e consegue fazer tudo isso bem feito e com organização. Agora, ele não trabalha mais por dinheiro, mas por amor, para compartilhar o conhecimento que ele tem e o enfoque que ele tem, o enfoque espiritual que ele sente para encontrar soluções. Não só para algumas pessoas, mas para todo o estado e talvez e também até para o país, porque ele já foi, inclusive, no país dele reconhecido. Com o coração cheio de gratidão e com confiança em Deus, todas as necessidades diárias desse meu amigo são supridas. Ok, vocês podem estar falando assim, ok, Lady, isso aconteceu com ele, mas não pode acontecer comigo. Claro que pode. Porque se nós conhecermos
a natureza de Deus, a natureza espiritual de Deus, isso pode sim nos ajudar. Vocês podem estar perguntando, mas como? Como pode isso me ajudar? Bem, quando nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus, isso nos ajuda a suprir as nossas necessidades diárias, assim como ajudou o meu amigo. Claro que Deus não vai nos mandar um cheque, Deus não vai nos mandar dinheiro aí pelo correio, ou o dinheiro não vai nascer na nossa conta bancária ou no nosso bolso, mas Deus nos manda ideias. E as ideias nos levam a ações, e as ações nos dão o suprimento necessário. A ciência cristã, ou a ciência do cristianismo, ensina que a nossa existência é muito mais do que aquilo que nós vemos com os nossos próprios olhos. A realidade, ela é espiritual. Bom, isso pode soar abstrato para alguns de vocês que talvez estejam ouvindo isso pela primeira vez, mas vocês verão, e eu espero que vocês possam entender à medida que eu vou desenvolvendo essa palestra, que é exatamente por isso, porque é a realidade espiritual, que nós não oramos por coisas materiais. Nós podemos orar, sim, para receber orientação divina. Mas vocês podem estar me perguntando, mas como assim? Como que eu vou orar e como que eu vou receber a orientação de Deus? Bem, na ciência cristã, orar é ouvir. Orar é se calar para não pensar nas vontades humanas e sim abrir o coração para ouvir a Deus, ouvir a vontade de Deus. Quando nós direcionamos os nossos pensamentos a Deus, essa onipresença sanadora, quando nós vemos a Deus como a fonte do bem e da inteligência, sim, nós recebemos orientação divina. Quando nós abrimos o nosso coração e nós esperamos ouvir a Deus, claro que nós podemos ouvir a Deus. Quando nós colocamos todas as nossas preocupações de lado para vermos além da situação, além de algum problema, nós podemos sim confiar de que a solução que vem de Deus é sempre boa, perfeita e harmoniosa. Que a solução de Deus depende não de coisas materiais, mas sim da bondade divina e infinita. E essa bondade de Deus, ela ultrapassa qualquer conceito que nós tenhamos tido anteriormente. Nós podemos sim confiar nos caminhos de Deus e podemos saber que os caminhos de Deus são ilimitados, ou seja, não tem limite, não tem escassez. Deus nos guia para soluções e novas portas podem se abrir, assim como se abriram para o meu amigo. Deus não nos envia dinheiro ou coisas, como eu disse anteriormente, mas Deus nos dá ideias e as ideias nos levam a ações e a soluções. Talvez alguns de vocês que gostam da Bíblia e que já tenham estudado a Bíblia, talvez vocês já tenham ouvido falar do Sermão do Monte. O Sermão do Monte está aqui na Bíblia e aparece em 3 capítulos de Mateus, do Evangelho de Mateus, o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. E nesse Sermão do Monte que Jesus deu para várias pessoas, Jesus disse algo muito lindo, porque Jesus nos disse que nós não precisamos nos preocupar com o que nós vamos beber, comer ou nos vestir. Tá bom, vocês estão falando assim, talvez, como assim a gente não vai se preocupar com o que a gente tem de beber ou comer? A gente tem que comer, né? Mas quando nós não nos preocupamos ou nós não preocupamos o nosso pensamento, ou seja, quando nós não ocupamos o nosso pensamento com antecedência sobre o que vai acontecer no futuro, nós temos paz interior. Quando nós compreendemos que o nosso Criador Deus está constantemente cuidando de todos nós, nós podemos vivenciar essa verdade exatamente como o meu amigo fez. Agora que nós temos a pandemia acontecendo e que vários países no mundo inteiro estão enfrentando problemas, agora que as pessoas muitas pessoas estão ficando em casa, e eu li hoje de manhã que essa palestra está sendo patrocinada
por uma igreja da Ciência Cristã de São Paulo, e eu li no Jornal de São Paulo que o governador estendeu o fato, as pessoas ficarem em casa até o dia 31 de maio. Então, algumas pessoas já estavam pensando, poxa, segunda-feira eu já vou embora, já vou sair, já posso voltar com a minha vida ao normal. E agora as pessoas podem estar sentindo ansiedade. Como que nós podemos vencer essa ansiedade? Ficar em casa não é uma coisa ruim. Ficar em casa é algo bom. Eu gosto de pensar em uma das definições que Mary Baker Eddy dá de casa ou lar, como a consciência do amor divino. Então, todos nós podemos agora mesmo sentir que nós podemos viver nesse lar. Podemos ficar, sim, mais tempo em casa, mas não com o sentido de prisão, mas com o sentido de sentir mais amor. Este é um momento onde todos nós podemos expressar mais doçura para com os nossos membros da família, mais paciência com as nossas crianças, mais amor incondicional, ou seja, o amor incondicional dá e não espera retorno. Nós podemos fazer isso porque a nossa fonte de amor é Deus. Nós podemos ter mais paciência com as pessoas, nós podemos evitar discussões, nós podemos perdoar. O perdão é tão importante. Nós podemos sinceramente, com todo o nosso coração, talvez perdoar aquele que nos tenha ofendido, que tenha falado uma coisa de mau jeito, ou que tenha começado uma briga, ou que não tenha nos ajudado em casa. Este é o momento em que todos nós podemos exercitar, praticar paciência, humildade, gentileza, bom senso, cooperação, amor fraternal. A Bíblia nos ajuda a compreender que Deus é o amor infinito. A Bíblia fala que Deus é amor. E isso nos guia a soluções. Sempre que nós temos uma necessidade, não há dúvida, sempre há uma solução. Com base no fato de que Deus nos dá ideias e ao abrir o nosso coração e o nosso pensamento para a mente divina, sim, a gente encontra soluções. Além de apresentar a Deus como a mente, o amor, a ciência cristã também explica a Deus como a alma. E esse termo para Deus, Deus como a alma, nos ajuda a compreender a Deus como o princípio infinito, criador e governante, fora de uma forma finita, fora de um corpo. Deus, a alma divina, é infinito e não pode ser confinado em uma forma limitada como um corpo físico. A alma é Deus, o nosso Criador, a fonte espiritual da nossa alegria, do nosso bem-estar, da nossa saúde e sim da nossa imunidade. Eu gosto muito de pensar em imunidade. Nós podemos ser imunes a toda essa tensão que está fora. Podemos ser imunes ao medo. Quando nós temos paz interior, nós podemos expressar autoconfiança, tranquilidade, saúde mental, física e emocional. A Bíblia também, em um dos profetas, na verdade o livro de Malaquias é o último antes do Novo Testamento, e o profeta Malaquias, ele faz uma pergunta retórica, e ele diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Bem, se nós somos a criação de Deus, nós só podemos ser a expressão de Deus, ou seja, a expressão da alma. A Bíblia também diz que Deus é espírito, e se Deus é espírito, todos nós somos espirituais, expressão espiritual de Deus. Isso quer dizer que nós podemos vivenciar a realidade espiritual da bondade e do suprimento de Deus aqui e agora, independentemente da situação que nós estejamos enfrentando. E todos nós, cada um de nós está enfrentando algum problema de uma forma ou de outra. Algumas pessoas estão sem emprego, outras pessoas estão com muito trabalho no emprego. Algumas pessoas perderam o emprego, outras pessoas sofreram diminuição do salário. Então, todos estamos tendo de nos readaptar. Se nós estávamos acostumados, talvez, a comprar mais coisas, talvez nós tenhamos que
rever os nossos gastos e gastar menos e comprar menos coisas. Quer dizer, cada um de nós nós estamos nos reinventando, eu diria assim, nos readaptando. E isso é algo bom, porque a mudança, toda mudança é boa. Tudo aquilo que exige mais de nós é algo bom, porque nós sempre podemos crescer. Deus é a fonte do suprimento, Deus é a fonte da bondade infinita aqui e agora. Deus é o nosso Criador e Deus nos ajuda a demonstrar mais naturalmente. Quando a gente compreende Deus, nós podemos demonstrar mais naturalmente a suficiência da criação de Deus. O que é isso? Tudo aquilo que Deus criou é suficiente, ou seja, não há falta. A Bíblia fala até de abundância, ou seja, de que é o contrário da falta, há o excesso. Mas eu gosto de pensar na suficiência porque mostra que nós não precisamos passar por falta. Nós podemos ter aquilo que é suficiente. E o suficiente é o bastante. E nós podemos demonstrar isso em todos os aspectos da nossa vida. Deus como nosso Criador, como a alma divina, Deus nos dá ideias inteligentes, inspiradoras e sanadoras. Essas ideias nos fazem confiar na realidade espiritual da suficiência, como eu estava dizendo agora, né? Não na falta, mas na suficiência. Então, quando vocês precisarem, parece que está faltando alguma coisa para vocês, orem afirmando: Deus criou tudo de uma forma perfeita e harmoniosa. A criação de Deus, na criação de Deus exige suficiência. Então eu tenho paciência suficiente, eu tenho tranquilidade suficiente, eu tenho sim os recursos suficientes para viver bem. Não falta. A certeza da bondade infinita de Deus elimina a ansiedade e esse medo do futuro e nos mostra naturalmente como as nossas necessidades diárias podem ser supridas. O bem divino é ilimitado, infinito, constante, permanente. Mas quando a gente começa a se enfocar em coisas, ou em uma pessoa, ou em um trabalho, nós inconscientemente limitamos a nossa visão, o nosso ponto de vista sobre Deus e sobre as soluções de Deus. E é por isso que eu tenho compaixão para com aquele senhor que me pediu para orar para ele, para que ele ganhasse na loteria. Porque, na verdade, os jogos de azar, todos eles, jogo do bicho, jogo da loteria, bingo, todos esses jogos do azar, nos sujeitam a uma ideia de sorte e azar. Ou seja, isso corrompe o conceito de verdadeira economia. Eu gosto muito de pensar, eu aprendi isso há alguns anos procurando no dicionário o que é economia, e uma das definições que eu encontrei é que economia é a nossa capacidade de administrar o bem. Então, o bem é infinito, o bem de Deus é infinito, e nós temos a capacidade de administrar esse bem infinito no nosso mundinho, na nossa vida, e colaborar para que a vida da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo sejam melhores. Talvez alguns de vocês já tenham estudado também economia e tenham ouvido falar da lei de oferta e procura. Bom, eu não vou falar aqui de economia nesse sentido, mas eu gostaria de explorar um pouquinho com vocês como nós podemos entender a lei espiritual de oferta e procura, na qual nós podemos ter a certeza de que as nossas necessidades serão supridas, mas elas serão supridas pela demonstração das nossas qualidades. Quais qualidades? Como, por exemplo, felicidade, perseverança, resiliência, gratidão, perdão, amor fraternal. Todas essas qualidades, elas são inerentes ao nosso ser. Nós já temos todas essas qualidades, porque o nosso Criador, Deus, a mente divina, a alma divina, já nos deu. Nós já fomos criados por Deus com todas essas qualidades. Nós só precisamos desenvolvê-las. O nosso Criador, ele nos nutre, ele nos mantém seguro, imunes, nos guia a demonstrar aquilo que nós precisamos a cada momento da nossa vida. E isso é natural.
experimentar o bem, experimentar a segurança, experimentar ou vivenciar a suficiência, como eu estava falando anteriormente, é parte da realidade divina. E por isso nós podemos chamar que tudo isso é parte de uma lei divina. Bom, vamos ver se a gente consegue ampliar um pouquinho mais essa ideia de lei divina. Os termos lei divina e também lei espiritual podem talvez parecer abstratos. Esses dois termos podem parecer abstratos, principalmente se vocês estiverem ouvindo esses termos pela primeira vez. Mas essas leis espirituais, elas são reais. E elas são, eu diria até palpáveis, tangíveis no nosso pensamento, digamos assim, e na nossa experiência espiritual. Por exemplo, vamos comparar. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido o termo leis da física. E para aqueles que não ouviram quais são essas leis da física, também isso pode parecer uma coisa abstrata. Mas as leis da física fazem parte da nossa vida diária e a gente nem percebe. Como, por exemplo, Newton descobriu as 3 leis de movimento, ou seja, inércia, força e ação e reação. Então, através da observação, da compreensão e da demonstração, o físico Newton, ele conseguiu compreender compreender essas leis e explicar, então, a inércia e o movimento, e como a inércia e o movimento acontecem. Essas leis da física já existiam antes que o Newton as houvesse descoberto. E essas leis espirituais também já existiam antes que Mary Baker Eddy, a fundadora da ciência cristã, ao estudar a Bíblia com ênfase na cura, pudesse descobri-las. Então, a Mary Baker Eddy, ela entendeu que essas leis espirituais, elas trazem cura, elas trazem soluções. E ela mesma foi guiada pela mente divina para descobrir essas leis. Ao descobrir essas leis na Bíblia, ela então aplicou essas leis na própria vida dela, na experiência pessoal dela e na experiência de outros. E daí ela começou a observar o processo e os resultados. E da mesma forma que o físico Newton, Mary Baker Eddy não inventou essas leis espirituais, mas pela observação, pela compreensão e pela demonstração, ela pôde então explicar essas leis espirituais no livro principal dela, que é este aqui, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. Neste livro, Ciência e Saúde, Mary Baker Eddy fala da lei espiritual, ela fala da lei da justiça, da lei moral, ela fala da lei da harmonia. E à medida que nós estudamos essas leis e as colocamos em prática, nós, da forma como a ciência cristã explica, nós podemos sentir o que eu diria como uma certa realização, um sentido, nós podemos sentir uma realização que é até difícil de se explicar, mas nós podemos nos sentir realizados, completos, bons. E as soluções para as nossas necessidades, assim como para a nossa saúde física, mental e emocional, acontecem. Quando nós começamos sob um ponto de vista mais elevado, não um sentido físico ou material, mas um sentido totalmente espiritual, de que Deus, a alma, é a fonte do nosso suprimento, nós podemos, mais naturalmente, sentir e perceber e demonstrar que sim, o suprimento é espiritual, não é de dinheiro que a gente precisa. Nós precisamos de ideias, e as ideias nos levam ao nosso suprimento. As ideias são aquilo que nós realmente precisamos a todo momento. A compreensão espiritual de todas essas leis espirituais que estão operando e cuidando da nossa vida e que digamos assim, sustentam e governam
todo o universo harmoniosamente, essas leis estão disponíveis para vocês e para mim agora mesmo. Vamos ver como isso funciona desde um ponto de vista bíblico, ok? Talvez vocês conheçam essa história que eu vou contar. Jesus, ele, uma vez os discípulos de Jesus, eles foram pescar. E eles foram pescar e estavam lá pescando, pescando e nada de acharem peixe. E daí aconteceu que Jesus, quem conhece a história de Jesus sabe que Jesus foi crucificado e Jesus foi também, Jesus ressuscitou. E como Jesus ressuscitou, ele apareceu algumas vezes. E na terceira vez que ele apareceu aos discípulos dele, foi justamente nessa parte. Então ele chegou para os discípulos que tinham voltado da pescaria e não tinham pescado nada, e Jesus falou assim: vocês têm alguma coisinha aí para a gente comer? E daí os discípulos falaram: não, nada, a gente não tem nada para comer. E daí eles falaram: a gente pescou, mas a gente não conseguiu pegar peixe nenhum. Jesus, então, e eu posso simplesmente pensar, toda vez que eu leio sobre Jesus, eu sempre sinto que ele realmente foi um homem de muito amor e muita compaixão. Então, eu imagino Jesus falando: olha, voltem lá para o mar e joguem a rede, mas joguem a rede para o lado direito do barco. E é interessante, né, pensar no lado direito, porque direito, a palavra direito tem dois significados. Pode ser o lado direito, sim, direito e esquerdo, mas pode ser também o lado certo, o lado correto. E foi exatamente isso que aconteceu. Os discípulos, então, ouviram a Jesus, voltaram para lá, e eles foram, então, pescar, e jogaram a rede para o lado certo, para o lado direito do barco, e eles já nem conseguiam mais puxar a rede de tantos peixes que tinham. Ué, mas o que aconteceu? Como assim? Por que eles conseguiram, então, ter tantos peixes? Será que isso foi mágica? Algumas pessoas podem perguntar. Não, não foi mágica porque Jesus não era mágico. Jesus pediu para que os discípulos dele, né, na verdade, eu diria, parassem de olhar para o sentido limitado de suprimento, e no caso era o peixe ou a comida deles, e que eles se voltassem para olhar para as possibilidades infinitas. Ou seja, para mim, Jesus pediu que os discípulos parassem de olhar para um senso limitado, para um sentido limitado aí de suprimento, para ter a certeza de que a mente divina ou a alma divina, o nosso Criador, é a fonte de todo suprimento. E daí, foi por isso que eles puderam demonstrar. Daí vocês podem me perguntar: bem, Leide, mas isso aconteceu lá no tempo de Jesus. E agora? Será que os ensinamentos de Jesus podem realmente me ajudar para que eu possa encontrar suprimento para minhas contas, para pagar minhas contas ou para comprar minha comida? É claro que sim. Novamente, nós nunca precisamos de dinheiro. Nós precisamos de ideias, de uma percepção espiritual da vida. Os ensinamentos de Jesus aqui, nisso que aconteceu com os discípulos, ele pediu que os discípulos parassem de ficar olhando para a falta. E nós podemos pensar que hoje nós podemos também parar de ficar olhando para a falta, para o que está acontecendo, ficar olhando, lendo essas notícias hipnotizantes tão ruins todos os dias. Nós podemos parar de sentir tristeza e podemos parar de ficar olhando só para a doença. Ao invés disso, nós podemos olhar para os recursos infinitos da alma. Mary Baker Eddy diz isso de uma forma tão bonita. Ela diz que a alma tem recursos infinitos para abençoar toda a humanidade. Então, esses recursos infinitos estão disponíveis para vocês e para mim. Nós, e para todo mundo, no mundo inteiro. Nós podemos experimentar agora mesmo os recursos infinitos da alma. Como?
ao compreender que as leis espirituais que Jesus mostrou e que Jesus demonstrou aqui na Bíblia nós podemos utilizá-las hoje mesmo, independentemente da nossa situação. Quando nós nos confrontamos com qualquer tipo de problema, que talvez parecem ser impossíveis de se resolver, a alma pode nos inspirar para que nós então possamos dar os passos que nos levam à provisão. Nós podemos então também sempre mudar de perspectiva. Lembrem-se, não vamos mais olhar para um sentido limitado como os discípulos estavam olhando, para a falta. Não vamos ter medo, mas vamos virar a nossa perspectiva, olhar para o lado direito, para o lado certo dos recursos espirituais, mudando a nossa perspectiva do que é a vida, porque a vida é muito mais do que dinheiro, do que trabalho, ou do que qualquer coisa material. A vida é espiritual. Por isso é que nós não oramos a Deus e não olhamos para Deus ou não procuramos a Deus quando nós precisamos de alguma coisa. Ou quando nós não vamos orar por coisas, por um trabalho, por um dinheiro, por comida. Nós oramos para reconhecer que a criação de Deus já é completa e eficaz, completa e suficiente, completa e harmoniosa. Nós, na verdade, cedemos para aquilo que é verdadeiro. Nós vemos a bondade de Deus e a provisão de Deus. E quando nós pensamos assim, nós vemos que essa provisão de Deus não é só para nós, mas é para todos. Como nós vimos anteriormente, como eu falei anteriormente, né? A realidade espiritual é suficiente. A realidade espiritual da suficiência, da criação suficiente de Deus, completa, ela pode ser posta em prática aqui e agora, para vocês, para mim e para todas as pessoas. Nós podemos ceder para o fato, para a lei espiritual, de que a criação de Deus e a bondade de Deus é suficiente para todos. E assim nós podemos encontrar suprimento para as nossas necessidades diárias. A nossa experiência é, na verdade, a manifestação do nosso pensamento e a manifestação do enfoque que nós damos para a vida. Apesar de algumas pessoas estarem pensando neste momento que Deus manda o mal ou que Deus manda a doença, talvez algumas pessoas estejam pensando, tudo isso que está acontecendo agora com o coronavírus no mundo inteiro é para a humanidade aprender. Isso aí é castigo de Deus. Castigo e coisas ruins e o mal, tudo isso é contrário à natureza de Deus. A Bíblia nos diz algo tão lindo. A Bíblia nos ensina que da mesma fonte não podem jorrar águas doces e águas amargas. A Bíblia nos ensina que Deus é amor. É interessante que sim, se nós olharmos aqui no começo, no Antigo Testamento, a gente vai ver que as pessoas tinham uma percepção de Deus como malvado, Deus que se irava, Deus que ficava bravo com todo mundo. Mas à medida que a compreensão humana sobre Deus foi elevando, foi crescendo, foi se espiritualizando, nós vemos no Novo Testamento que Deus é amor. Por isso a natureza de Deus é totalmente harmoniosa. Nós vemos então que Deus, a alma, não nos manda falta ou iniquidade ou desigualdade, digamos assim. Deus não nos manda um vírus, Deus não nos manda mortes. Deus, que é a vida, Ele não pode nos mandar morte ou destruição. Quando nós nos voltamos a Deus, quando nós ouvimos a mente divina, quando nós sabemos que o bem é constante, as nossas orações só podem abrir o nosso coração para que nós possamos sentir a presença e a atividade de Deus. E isso a ciência cristã chama do Cristo. O Cristo é a manifestação de Deus que vem à nossa consciência e que eleva toda a humanidade.
O Cristo é a atividade de Deus na nossa consciência que transforma a nossa experiência para melhor. Mary Baker diz também no livro Ciência e Saúde que a natureza divina do Cristo se manifestou na natureza humana de Jesus. Essa natureza humana de Jesus, essa humanidade de Jesus, essa gentileza e como Jesus foi bom, como Jesus ajudou o próximo, como ele fez a multiplicação de pães e peixes para alimentar multidões, como ele curou multidões. Então, a natureza do Cristo realmente se manifestou na natureza humana e na bondade de Deus, de Jesus, perdão. Jesus foi o homem que melhor expressou o Cristo, que é a manifestação de Deus. E Mary Baker diz, Mary Baker pôde mostrar como uma compreensão melhor sobre o que é a alma nos traz o suprimento necessário. E que, ao compreender a alma, nós vemos que a alma é a fonte de todo o suprimento. Mary Baker teve a possibilidade de também superar a pobreza. Ela viveu no século XIX, que era um século dominado por homens. As mulheres não tinham direito de ser dona nem da própria roupa. Mas a vida de Mary Baker está repleta de exemplos de como ela pôde confiar nos recursos e no cuidado de Deus. E assim ela pôde ter novas perspectivas da vida e pôde demonstrar várias coisas. Ela estudou a Bíblia com tal profundidade e o estudo da Bíblia com essa profundidade fez com que ela pudesse ajudar e curar o próximo através de uma compreensão do que é Deus. E essa compreensão de Deus, essa nova compreensão de Deus, essa compreensão totalmente espiritual de Deus que ela conseguiu na Bíblia, fez com que ela escrevesse o livro Ciência e Saúde. Mas, na verdade, ela começou a ensinar as pessoas a curar antes mesmo de publicar o livro Ciência e Saúde. Quando ela tinha 45 anos, e isso foi no ano de 1866, ela teve uma experiência que elevou a perspectiva do que é a verdade. Ela conseguiu sentir a presença sanadora de Deus. E daí ela foi curada de lesões internas, e isso fez com que ela estudasse a Bíblia de uma maneira mais espiritual, mais com que ela pudesse se aprofundar mais nos estudos da Bíblia, e ela aqui na Bíblia realmente descobriu as leis espirituais, das quais eu falei anteriormente, e como essas leis espirituais estão por trás e solidificam e são fundamento da cura espiritual. E quanto mais ela compreendia a Deus, mais e melhor ela sentia a presença sanadora do Cristo, da manifestação de Deus. E isso fez, então, com que ela pudesse pôr em prática todo o ensinamento dela, ao seguir totalmente a Jesus. Seguir a Jesus e seguir os seguidores de Jesus, né? Os discípulos e como a gente pode ler no livro de Atos e etc. Sentir e expressar o Cristo, a verdade, a manifestação de Deus, possibilitou a Mary Baker ajudar e sanar outras pessoas. E se a gente pensar, então, em limites materiais, Mary Baker, por muito tempo, ela não teve um salário fixo, ela não teve nenhuma pensão, ela não teve um trabalho fixo para ter um salário mensal. Logo no começo da descoberta dela, durante um período de 10 anos, ela teve de se mudar de casa em casa mais de 40 vezes. Mas a compreensão das leis espirituais que ela estava descobrindo aqui na Bíblia deram para ela força e a disposição e a vontade de partilhar com todas as pessoas aquilo que ela estava aprendendo na Bíblia. Por isso que ela publicou o livro Ciência e Saúde no ano de 1875. Depois de realmente
já ter testado os ensinamentos e colocado em prática os ensinamentos dela com vários alunos e ensinado aos alunos como nós podemos nos curar e ser curados e ajudar outros a encontrar a cura com base das leis espirituais que estão contidas na Bíblia. Ciência e saúde mostra, está totalmente baseado, está totalmente fundamentado na Bíblia e mostra como a cura espiritual é possível hoje. Deus criou Mary Baker Eddy e Deus a criou para que ela pudesse acessar a fonte infinita da alma. E à medida que ela, e claro, ela teve também problemas financeiros, ela também viveu sob circunstâncias um pouco difíceis, ela passou por dificuldades durante vários anos, mas ao confiar em Deus, ela conseguia sempre encontrar uma resposta para as necessidades dela. O Ministério de Cura de Mary Baker Eddy, e assim como também o ensino que ela fez, ela deu aula para várias pessoas, e também a venda do livro Ciência e Saúde, fizeram com que ela pudesse ter uma vida financeira mais estabilizada, e que ela daí não precisava se preocupar tanto com dinheiro. E daí ela fundou o movimento, fundou a Ciência Cristã, ela fundou a primeira Igreja de Cristo Cientista aqui em Boston, e o movimento começou a crescer tão rapidamente, e o movimento crescendo, e aquilo que ela recebia da venda dos livros dela, também, e o que ela recebia também das pessoas que se curavam quando ela orava pelas pessoas, fizeram com que a experiência dela também se estabilizasse, com que a vida financeira dela se estabilizasse. E ela passou de uma mulher que por um tempo foi aquilo que nós podemos chamar, infelizmente, de indigente, ou aqueles que não têm casa, né? Então ela passou de uma pessoa que não tinha casa, não tinha lugar para morar, para uma pessoa que pôde ter um lar, ter uma casa. Mas ela também, desde criança, foi uma mulher com um coração muito bom. Por exemplo, quando ela era pequena, ela ia para a escola e se ela via alguma criança que não tinha luva ou que não tinha um abrigo e estava muito frio, porque aqui nessa região de Boston, onde eu moro, e ela era, nessa época ela morou por aqui, ela morou em Boston, morou em Lynn, na verdade, quando ela era criança, ela morava em New Hampshire, que é um pouquinho mais ao norte, que faz até um pouco mais frio do que aqui. Desde criança, ela sempre dava ou luvas ou abrigos às pessoas. E quando ela era adulta e já era uma mulher de negócios e uma mulher bem-sucedida, ela também começou a ter, digamos assim, a ser uma pessoa filantrópica, porque ela deu sapatos para as crianças da cidade de Lynn, cujos pais não podiam comprar sapatos para essas crianças. Mas eu diria que a maior dádiva, o maior presente que ela deu para todos nós foi a descoberta da ciência cristã. E foi escrever o livro Ciência e Saúde, que nos mostra como nós podemos encontrar soluções por meio da oração. Mary Baker Eddy desenvolveu mais e mais e demonstrou qualidades, como eu falei antes, que realmente dão o nosso suprimento. E qualidades como, eu diria, a humildade, a resiliência, a coragem e o valor próprio. Ela se via não como simplesmente uma pessoa humana, digamos assim, ou só uma mulher qualquer. Não, ela começou a se ver como a filha amada de Deus, como uma expressão espiritual da alma, com uma, digamos assim, para cumprir a vontade de Deus, que Deus tinha um plano para ela. E como ela começou a amar a todos de uma maneira incondicional. E ela tinha uma meta. Eu gosto muito de falar dessa meta, porque ela escreveu que ela gostaria muito de eliminar o sofrimento de toda a humanidade e glorificar a Deus. Paremos um minutinho aqui. Será que, neste momento, todos nós aqui, ouvindo essa palestra, será que todos nós não gostaríamos também de eliminar o sofrimento de toda a humanidade agora? E todos nós podemos contribuir
para eliminar o sofrimento que a humanidade está passando neste momento. E podemos glorificar a Deus. Alguns estão pensando, não, mas isso é uma situação incontrolável, essa pandemia é horrível, isso nunca aconteceu antes. Ah, sim, isso aconteceu muitas vezes. Aconteceu na Bíblia há vários relatos no Antigo Testamento de pandemias que acontecia, de pragas que aconteciam. Se a gente olhar a história da humanidade, a gente vê o que aconteceu durante a Idade Média com a peste bubônica ou a peste negra assim chamada, ou outras pestes. A gente vê o que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, em 1918, e o mundo superou os problemas. E hoje, como eu disse logo no comecinho dessa palestra, nós estamos em uma situação muito melhor. Hoje, nós podemos e vamos superar todos esses problemas de uma maneira muito boa. Eu não tenho dúvida de que nós vamos superar isso. Nós todos precisamos somente cooperar. E cada um precisa cooperar da melhor forma. Mas sempre para glorificar a Deus. E eu gosto de, pensando em cooperar, algumas pessoas, por exemplo, talvez vocês já tenham visto nas notícias, como algumas pessoas estão fazendo até protestos de não usar máscaras, por exemplo. E eu penso muito e orei também por todas as pessoas que às vezes acham que isso pode ser alguma coisa ruim. Eu mesma, quando eu saio, sim, eu coloco máscara. Mas eu não coloco a máscara por medo. Eu coloco a máscara simplesmente por amor ao próximo. Para que ninguém que me veja, talvez sem máscara, comece a sentir medo. Eu, como quero também eliminar o sofrimento da humanidade e eliminar o medo, eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Pelo contrário, o que eu mais gostaria é de poder inspirar as pessoas a não ter medo, a viver destemidamente, sem medo, com a confiança total em Deus, para que nós todos possamos glorificar a Deus. A ciência cristã, ela nos ensina que a alma tem recursos infinitos para abençoar a toda a humanidade. Então, vamos explorar um pouquinho mais esses recursos infinitos da alma, inclusive a saúde, tá? Como, tanto a saúde como o suprimento. Para vocês que gostam da Bíblia, a Bíblia tem 4 evangelhos, e esses 4 evangelhos contam a história de Jesus, e mostram vários exemplos de como Jesus provou que a vida é muito mais do que um corpo. Em outras palavras, que a vida é espiritual. Tá bom, a vida é espiritual, mas de novo, né? Como é que vocês acham que eu posso falar isso? Talvez vocês estejam perguntando, Leide, como é assim? Por que você está falando isso? Bem, eu falo que a vida é espiritual, porque a compreensão que Jesus teve do Cristo, e o Cristo é a presença sanadora de Deus, a presença sanadora de Deus que é constante, e a manifestação de Deus que fala a nossa consciência constantemente. Então, Jesus pôde compreender esse Cristo, e a compreensão do Cristo possibilitou a Jesus curar os outros. E possibilitou que Jesus pudesse ressuscitar outros e ascender. E Jesus provou muito mais ainda do que isso. Jesus também pôde mostrar que a nossa conexão com Deus nunca, jamais pode ser interrompida. A nossa saúde, ela é espiritual. Porque a mente divina, a alma infinita, é a fonte da nossa saúde. A Bíblia nos diz que Deus, a alma divina, é onipotente, ou seja, tem todo o poder. A Bíblia também nos diz, no Salmo 46, que eu gosto muito, que Deus é o refúgio e fortaleza, socorro sempre presente nas tribulações. Se nós estamos passando por tribulações hoje, pensemos nesse Salmo 46, que é lindíssimo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente. A Bíblia também nos diz diversas vezes que Deus é a fonte de sabedoria, que somente Deus nos dá sabedoria. E Mary Baker Eddy descreve de uma maneira muito linda, eu diria, nos escritos dela, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Quando nós compreendemos que Deus é tudo, nós vemos a nulidade da matéria, da doença, da dor, e daí nós não sentimos
nós não nos sentimos sujeitos a sofrimento. Mas isso não quer dizer que nós ignoramos problemas. Claro que nós não vamos ignorar as doenças ou a dor. Nós não vamos ignorar o que está acontecendo no mundo, pelo contrário, nós vamos orar para que todos encontremos uma solução rápida, para que o mundo experimente a cura de Deus e para que o mundo se sinta saudável. Então, nas nossas orações, nós podemos esperar ter uma compreensão mais profunda das leis espirituais da harmonia, e daí, naturalmente, nós podemos experimentar harmonia no nosso corpo. Experimentar harmonia no nosso corpo é saúde. Quando nós temos um ponto de vista, ou digamos assim, quando o nosso ponto de vista sobre a vida muda, quando acontece um clique no nosso pensamento e a gente muda a nossa perspectiva, de olhar para o lado de limites, para o lado certo, para o lado de possibilidades infinitas, como resultado na nossa oração, acontece um ajuste no nosso corpo. E esse ajuste nos traz a cura. Ou seja, na totalidade de Deus, a saúde é a única realidade. E é por isso que nós podemos ter a certeza de que a cura espiritual pode sim acontecer hoje. Para vocês, para mim e para quem estiver com o coração aberto para Deus. A compreensão da realidade espiritual nos leva à cura. Ou seja, um problema físico pode ser curado. O que quer dizer isso? Não há mais evidência da doença. E nós nos sentimos sãos. Ou seja, nós nos sentimos completos, como Deus nos vê. Então, a realidade espiritual preenche todo o espaço. Eu gosto de pensar muito nisso. Eu sempre olho aqui, eu estou na minha casa, né, falando aqui desde a minha casa, e eu gosto de olhar e pensar sempre que o amor divino preenche todos os cantinhos da minha casa. Não há um cantinho onde o amor divino não esteja. E a realidade espiritual preenche todo o espaço. Ou seja, quando é assim, não há lugar para a doença, não há lugar para a tristeza, não há lugar para o medo. Só há lugar para a saúde, para a alegria, para a confiança no mundo melhor. As leis espirituais, elas estão disponíveis para todos. Então, vamos falar de um outro exemplo bíblico? Eu gostaria de contar para vocês rapidamente sobre a história de Jairo. Talvez alguns de vocês já conheçam. Jairo, ele era o chefe da sinagoga. E Jairo foi falar com Jesus. E Jairo estava lá falando com Jesus. Jesus estava no meio da multidão, ele já estava lá, tinha acabado de curar uma mulher que tinha tido um problema por muitos anos. E daí Jesus veio e falou assim para ele: por favor, cure a minha filha. Mas enquanto o Jairo estava conversando com Jesus, veio uma pessoa por trás e falou assim: a tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Imagine, Jesus ouviu isso, tá? Jesus ouviu essa pessoa falando. E Jesus, eu imagino, né, que Jesus olhou assim no olho do Jairo, olho a olho, e Jesus disse: não temas, crê somente. Bom, eu acho que Jesus poderia ter falado muita coisa, né? Jesus poderia ter falado assim: ai, que pena. Olha, eu sinto muito, viu? Minhas condolências. Jesus poderia ter falado: poxa, pobrezinha da menina, né? Que pena. Olha, não se preocupa muito não, viu, Jairo? Porque o tempo vai curar o seu pesar, ou o seu luto, o seu sentimento de luto. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: não temas. Como Jesus tinha esse acesso infinito, ou acesso aos recursos infinitos da alma, isso fez com que Jesus ficasse sem medo de ter qualquer coisa, sem medo de faltar qualquer coisa, inclusive faltar a vida. E nós podemos ter o mesmo sentimento. Visto que Deus é vida, na vida não tem morte. Então, a vida só pode ser eterna. Isso faz com que nós não tenhamos mais medo da morte.
E quando nós sabemos que Deus é a vida divina, que Deus é o amor divino, que Deus ama a todos nós incondicionalmente, quando nós podemos saber e sentir que o amor divino elimina todo o temor. Quando nós estamos conscientes de que Deus é a vida, não há nenhum lugar para algo que não seja bom, para pensamentos ruins. E abrir o nosso pensamento e abrir o nosso coração faz com que nós vejamos a Deus naturalmente e daí o nosso medo, a nossa dúvida, a nossa ansiedade vai embora. Ou seja, o medo é um sentido limitado da vida. E eu acho que é por isso que Jesus disse para o Jairo: não temas, crê somente, e a tua filha será salva. Bom, aconteceu então que Jesus foi para a casa do Jairo. Então vocês imaginem lá Jesus na casa do Jairo, Jesus indo até lá, e Jesus foi para a casa do Jairo. E quando Jesus estava na casa do Jairo, eu imagino como Jesus era, né? A gente falou um pouquinho antes disso que Jesus provavelmente era muito bom, muito amável, muito dócil, muito gentil. E Jesus chegou lá e viu todo mundo chorando, todo mundo desesperado. E daí Jesus entrou, pediu para que todo mundo saísse do quarto. E ele viu a menina desfalecida. E ao vê-la desfalecida, ele provavelmente com muito amor, com a certeza do bem, com a certeza de que Deus é a vida, ele disse: Talitá cumi, que quer dizer, em outras palavras, menina, levante-se. E o que aconteceu? Bom, a menina se levantou. A menina foi totalmente, a vida dela foi totalmente restabelecida. Bom, apesar de que Jesus reviveu a filha do Jairo, talvez vocês possam falar para mim agora: Leide, claro, isso foi Jesus, né? Isso aconteceu lá, na época de Jesus, e isso não vai acontecer aqui agora para gente. Mas, no século XIX, Mary Baker Eddy descobriu a ciência da alma ao estudar a Bíblia. E ela explicou no livro Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras, que todos nós podemos compreender que a vida é eterna. E que todos nós temos os recursos infinitos à nossa disposição. E que nós podemos praticá-los todos os dias. Eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês, vocês podem me falar, né? Eu vou perguntar talvez, ok. Vocês conhecem alguém que talvez seja muito triste? Que talvez parece vivo, mas sem vida? Ou seja, talvez com um sentimento profundo de sem vontade, de tristeza, uma tristeza profunda, ou alguém que tenha talvez um sentido negativo para todos os aspectos da vida? Como nós podemos sair desse estado mental de medo ou de falta de vida? Eu diria que ao sair desse estado mental de vida material limitada, nós podemos ter um outro enfoque da vida divina, da vida espiritual. E isso é uma ressurreição. Isso é um despertar para os recursos infinitos da vida, como Jesus nos mostrou possível. E Mary Baker Eddy disse que Jesus, e claro, todos nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus, foi o Filho de Deus, né? O Jesus, o Filho de Deus, o ungido, o nosso Salvador. Mary Baker Eddy disse que Jesus foi o homem mais científico que já andou neste mundo. Homem mais científico? Bom, é claro que Mary Baker Eddy, quando ela fala isso, ela não está comparando Jesus a alguém que tenha um doutorado em física ou qualquer outro doutorado aí em ciências. Mas ela está dizendo que Jesus foi o homem mais científico que já andou por este mundo, porque ele conhecia as leis espirituais.
que estão aqui na Bíblia, as leis espirituais da ciência da alma, que sustentam o universo em perfeita harmonia. Pensem, talvez um pouquinho, se vocês olharem para o universo, se vocês estudarem um pouquinho e olharem a astronomia, vocês vão ver como o universo, o nosso planeta é tão pequenininho no mundo, no universo inteiro. E a física hoje fala, e Mary Baker Eddy disse isso também com outras palavras no livro Ciência e Saúde, mas o universo está em constante expansão. Mas o universo não se expande em um vácuo. Então, todo o universo está em constante harmonia. E Jesus também, ele soube da conexão dele com Deus, a mente divina. E ele sabia, e ele sentia que ele era o Filho de Deus. Assim como vocês, todos nós podemos sentir que todos nós somos os filhos de Deus. E Jesus viu que ele e que a vida dele jamais poderiam ser separadas de Deus. Jesus, inclusive, disse, eu e o Pai um somos, ou eu e o Pai somos um. Eu consigo imaginar, então, voltando a falar do Jairo, como o Jairo se sentiu quando Jesus curou a filha dele. E eu posso imaginar contando a seguinte experiência para vocês. Há alguns anos, eu estava na chácara do meu irmão mais velho e era carnaval, era época de carnaval. Então, vocês sabem, a gente no Brasil comemora o carnaval por vários dias. E na terça-feira de carnaval, que era, claro, feriado, né? O meu irmão mais jovem, o meu irmão mais novo, ele veio para a chácara também e ele trouxe a sua família. E ele trouxe a esposa dele da época, que estava grávida, e ele trouxe também, claro, as duas crianças que ele tinha. Então, ao todo, eu tinha ali as minhas 4 sobrinhas e um sobrinho, e todos estávamos passando um dia muito gostoso, a gente estava todos alegres, brincando, foi um dia muito gostoso. E, como sempre acontece, a minha sobrinha mais jovem, a mais novinha, naquela época, ela tinha 21 meses, mais ou menos, e eu fui fazê-la dormir. E daí eu fui lá pro quarto para fazer a Gabriela dormir e colocá-la na cama, e de repente, enquanto eu estava no quarto, a minha outra sobrinha, a Thalita, bateu na porta e falou, tia, vem brincar comigo? E eu falei, ai, agora eu não posso, eu vou fazer a Gabriela dormir e daqui a pouco eu vou brincar com você. E eu fiquei mais um tempinho ali no quarto com ela adormeceu, eu fiquei esperando para realmente ter certeza de que ela estava bem adormecida. E de repente, eu ouço uma sobrinha minha, uma das minhas sobrinhas mais velhas, falar, cadê a Thalita? Cadê a Thalita? E daí todo mundo começou a procurar a Thalita, eu saí do quarto rápido também, fui procurar. E de repente, vem o meu irmão, chorando, desesperado, com a Thalita nos braços. Ele a tinha encontrado boiando na piscina, com o rostinho voltado para baixo, né, assim da água. E ela estava boiando e ela estava totalmente inconsciente. E o corpinho dela já estava com uma cor um pouco roxinha. Toda a minha família, os meus irmãos se lembram bem disso. E então o meu irmão mais velho de repente falou, vamos para o hospital, vamos para o hospital. E daí nós entramos rapidamente e fomos para o hospital. Mas vocês podem imaginar como um pai fica quando vê uma criança desfalecida nos braços. Então, ele, claro, estava desesperado e chorando e triste. E daí eu falei assim para ele, você quer que a sua filha viva e que ela esteja bem? E ele chorando disse, claro, claro que sim. Então eu disse para ele, então pare de chorar. Fique tranquilo e ore para Deus e dá a Thalita para mim. Então, ele me deu a Thalita e eu fiquei com ela no colo. E aquela menina linda, eu me lembro perfeitamente, como se fosse hoje. Eu olhando para aquela menina linda nos meus braços e no meu pensamento eu comecei digamos assim, a negar, a anular tudo aquilo que eu já tinha ouvido que pode passar quando alguém fica alguns minutos sem respirar. Então, eu tive de compreender que a vida da Thalita jamais estava separada da vida divina que é Deus. Que ela nem por um momento poderia estar separada da fonte
de vida, da fonte infinita de vida e de saúde. E eu comecei a afirmar que todas as capacidades dela de ver, de pensar, de falar, de ser feliz, só dependiam dos recursos infinitos da alma, só dependiam de Deus. E eu estava assim orando, e eu senti um amor tão grande no carro, eu senti o amor de Deus envolvendo, abraçando aos meus 2 irmãos, a mim e, claro, a minha sobrinha que estava nos meus braços. E de repente, pum, ela abre os olhos. Ela abriu os olhos e eu dei um beijinho nela e falei, tá tudo bem. E ela estava bem quietinha e eu continuei com a minha oração. E aí, logo nós chegamos numa clínica, vocês imaginam, a gente estava na chácara, então demorou alguns minutos para a gente chegar, mas daí, claro, os meus irmãos foram correndo, eles desceram rápido do carro e eu fui mais devagar e quando eu cheguei até lá, já estava tudo pronto e o médico já estava esperando, estava tudo vazio, porque era feriado, não tinha ninguém lá, além do médico e dos atendentes, claro, né? Então, a cama já estava pronta e o médico pediu para que eu a colocasse na cama. E eu coloquei e o médico apertou o peitinho dela assim, e quando ele apertou, saiu um pouco de água. E ela estava com os olhos abertos, né? Claro. E daí ele falou, sente. E ela se sentou. E daí ele falou assim, olha para o meu dedo aqui, você pode acompanhar o meu dedo? E ele fez assim, e claro, ela acompanhou o dedo. E daí ele foi até um outro lugar onde ele tinha alguns instrumentos dele, e ele pegou um martelinho e ele bateu no joelhinho dela. E a perninha dela se mexeu, se movimentou normalmente. E daí o médico disse assim pra gente, ela tá bem, fique tranquila, vai dar um passeio aqui e volta daqui a pouco para... e daí eu dou uma olhada nela de novo. Com isso, eu então saí de novo sozinha com ela e eu fui atrás dessa clínica. Eu dei a volta e lá tinha um lindo jardim. E claro, né, fevereiro, verão, a árvore, tinha umas árvores e tinham várias flores ali. E eu olhei para as flores e eu falei assim para ela, olha, Tita, você é como uma flor no jardim de Deus. Uma flor sempre bela, sempre, sempre vivendo. No meu pensamento, eu também orei afirmando uma flor que nunca murcha, mas que é constantemente irrigada pela água da vida, como diz a Bíblia, a água da vida. E que recebe também direto da fonte da vida, da fonte eterna da vida. Então essa flor maravilhosa que eu estava pensando como a minha sobrinha, jamais poderia murchar, mas só poderia constantemente se manter aberta, se manter resplandecente, se manter bonita. E foi interessante que daí nós, claro, voltamos, o médico viu de novo e o médico falou que estava tudo bem, que a gente podia ir para casa. E o meu irmão daí me perguntou, o meu irmão, o pai da Tita, me perguntou assim, mas Leide, como que você não ficou desesperada? E daí eu resolvi contar para ele a história do Lázaro. O Lázaro era um amigo muito querido de Jesus, a Bíblia nos diz. E aconteceu que Jesus havia ouvido, e Jesus ficou sabendo, ele sentiu que Lázaro tinha morrido. E daí, Jesus não ficou desesperado. Mas ele sentiu que ele deveria ir até lá. E aconteceu que Jesus chegou 4 dias depois que o Lázaro já tinha morrido. E a irmã do Lázaro, Marta, falou assim, Jesus, se você tivesse aqui, isso não teria acontecido, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus continuou calmo. Jesus continuou tendo a certeza da vida eterna de Lázaro. E aconteceu que Jesus falou assim, me levem até o sepulcro, eu quero ver a tumba, eu quero ver o lugar onde o Lázaro está. E daí ele chegou até lá, o levaram até lá, e como era de costume na época, né, tinha uma pedra enorme, e daí ele falou assim, tirem, removam a pedra. E daí as pessoas falaram, Jesus, imagina, mas já está cheirando mal, já faz 4 dias que ele morreu. Mas ele disse,
removam a pedra. E as pessoas foram obedientes e removeram a pedra. E quando eles removeram a pedra, Jesus então, naturalmente, falou: Lázaro, venha, venha para fora. E o que aconteceu? O Lázaro veio. Essa história é muito linda. E essa história nos ensina várias lições. Eu tenho certeza de que essa história nos mostra a sabedoria de não cair no desespero, de não duvidar do poder sanador de Deus. Essa história também nos ensina a aceitar que a vida não está confinada num corpo e não depende do corpo. Ou seja, a nossa vida é espiritual. É isso que Jesus provou com a ressurreição do Lázaro, com a sua própria ressurreição, porque Jesus também ressuscitou, e com a ressurreição da filha do Jairo. E eu diria que nós, vocês e eu, cada um de nós, podemos também demonstrar em pequenos degraus, de pequenas formas, passo a passo, a cada dia, nós podemos demonstrar também esse aspecto da ressurreição com relação à nossa saúde. E podemos compreender cada dia mais que os recursos infinitos da alma estão disponíveis para todos nós, e daí nós podemos demonstrar as nossas necessidades diárias. Demonstrar o suprimento para as nossas necessidades diárias. Talvez nós não possamos ver hoje a totalidade da vida eterna, exatamente neste momento, mas cada experiência que nós temos de uma cura espiritual genuína, em algum certo nível, pode nos provar de que a vida é eterna. E nos prova que Jesus, de tudo aquilo que Jesus nos mostrou e que está escrito aqui nos 4 evangelhos, tem a base das leis espirituais que podem ser aplicadas hoje mesmo. E pensem nas palavras poderosas de Jesus, cheias do poder de Deus, quando, nessas situações que eu contei para vocês, Jesus disse: não temas, crê somente, e se creres, verás a glória de Deus. Ele disse para Marta. E antes dele ressuscitar o Lázaro, ele também disse: Pai, graça eu te dou, porque me ouviste. Então vejam como Jesus expressou gratidão antes mesmo de ter ressuscitado a Lázaro. Por isso que eu disse anteriormente que a gratidão é um recurso também infinito que pode nos ajudar a demonstrar aquilo que nós precisamos para suprir as nossas necessidades diárias. Então, essas palavras poderosas de Jesus, não temas, crê somente, ou se creres verás a glória de Deus, e Pai, graças te dou porque tu me ouvistes, essas palavras, com a base da demonstração de Jesus, ou seja, tem toda a base da demonstração de Jesus, da compreensão que Jesus tinha de que Deus é a mente eterna, de que Deus é a alma eterna, de que Deus é a alma que tem recursos infinitos para suprir todas as nossas necessidades em todos os aspectos da nossa vida. E Deus nos dá as ideias, e as ideias nos levam ao suprimento. E com isso nós podemos experimentar curas constantemente, a cada dia. Todos os dias da nossa vida nós podemos crescer em compreensão e sim demonstrar mais paciência, mais amor, mais alegria, mais bondade, mais elasticidade, mais flexibilidade. E a cura espiritual e a certeza dos recursos infinitos de Deus foi exatamente o que a minha família e eu experimentamos naquela tarde, daquela terça-feira de carnaval. Quando nós voltamos então para a chácara, né, do meu irmão, os meus 4 sobrinhos estavam assim no chão da sala e estavam todos brincando. E a Thalita estava no colo, mas ela desceu do colo e ela começou a brincar com todos os outros priminhos e com todas as primas, né, as 3 primas dela e o irmão.
e ela começou a brincar como se nada tivesse acontecido. Isso já aconteceu há mais de 25 anos. E hoje ela é uma mulher muito doce, saudável, muito bonita, amorosa, gentil e muito querida. E claro, para eu poder contar essa história para vocês, eu pedi permissão para ela, claro, né? E pedi permissão também para o meu irmão. E quando eu falei com o meu irmão, foi interessante que ele me disse, quando eu liguei para ele perguntando se eu podia contar essa história, ele falou assim: olha, Leide, exatamente nessa semana eu tive a ideia, eu tive a sensação de que agora eu estou preparado para contar para os outros o que aconteceu naquele dia. E dar glória a Deus, ele disse. E ele me falou que essa experiência o transformou e transformou o enfoque que ele começou a dar à vida. Ele aprendeu que nós não precisamos pedir coisas para Deus, porque na verdade ele recebeu o maior dom que ele poderia receber de Deus com a cura total da filha dele. Então, hoje, todos nós nas nossas orações podemos reconhecer que o amor e o cuidado de Deus são muito importantes e são palpáveis. E é isso que o meu irmão faz. Hoje ele disse para mim que nas orações dele, ele reconhece que Deus está cuidando não só dele, mas de toda a família dele. E ele sente a presença de Deus em vários pequenos aspectos da vida dele. Quando nós oramos, quando nós pensamos e nós compreendemos a ciência do cristianismo, que Mary Baker Eddy explica no livro Ciência e Saúde, nós podemos ver quão poderosa é essa ciência. A ciência que está por trás dos ensinamentos de Jesus nos trazem saúde e nos dão acesso, nos mostram como acessar os recursos infinitos da alma. E nos mostram que isso é natural e que esses recursos estão disponíveis a todos. Essa ciência também nos mostra como nós podemos confrontar e vencer qualquer tipo de situação que parece que nos priva do suprimento diário, do suprimento de Deus. A alma tem recursos infinitos para abençoar toda a humanidade. Foi isso que o meu amigo pôde demonstrar para encontrar soluções para ele, para suas dificuldades financeiras. Foi isso que Jesus pediu para os discípulos dele, quando ele falou para os discípulos que não encontravam nenhum peixe, para jogar a rede do outro lado do barco, do lado direito do barco, né? Do lado certo, do lado correto, do lado espiritual. Esses recursos infinitos também possibilitaram que os discípulos encontrassem os peixes. Esses recursos espirituais foram possíveis para que a minha própria sobrinha tivesse a cura completa e permanente. Os recursos da alma são qualidades de Deus e são inatas ao nosso ser. Nós podemos expressar naturalmente essas qualidades. Essas qualidades são atemporais, não são limitadas por um período de tempo. E quando nós confiamos nessas qualidades, nós podemos sim extrair, digamos assim, do amor infinito para encontrar orientação, para encontrar confiança e não ter medo, para encontrar paz interior, para encontrar a paz que vem do Cristo, como Jesus disse, porque Jesus nos disse na Bíblia: a minha paz vos dou. Essa paz do Cristo, que é a manifestação de Deus. Então, para aquelas pessoas que estão precisando encontrar um trabalho, precisam encontrar uma moradia, ou precisam de comida, ou precisam de roupa, ou precisam pagar as contas, ou precisam de saúde, essas qualidades infinitas, os recursos infinitos de Deus estão disponíveis. Quando nós enfrentamos problemas, nós temos nós podemos usufruir de ferramentas espirituais. E daí nós podemos, com mais facilidade, vencer as nossas dificuldades.
E nós podemos compreender que os recursos infinitos da alma são espirituais, não depende de tempo, são ilimitados, ou seja, não se limitam à idade, não se limitam a sexo, a país, a emprego, a governo, e não se limitam a uma economia pessoal, nacional ou mundial. Todas as vezes que eu penso nos 40 milhões de pessoas que vivem em pobreza aqui nos Estados Unidos, nessas mais de 30 milhões de pessoas que pediram ajuda, desemprego, recentemente, desde o mês de março. Quando eu penso em todas as crianças que vivem na rua, em São Paulo, em várias outras cidades do Brasil, quando eu penso em toda a população do mundo, quando eu penso na China, na Itália, no México, na Espanha, e em todos os tantos outros países, eu não posso deixar de pensar e de aceitar que os recursos infinitos da alma estão disponíveis a todos. E eu me sinto na obrigação de estar orando. E eu gostaria de convidar a todos vocês que orassem também para todas essas pessoas. As ideias que têm base na Bíblia, as ideias que vêm da nossa oração, elas nos levam a dar passos corretos e nos levam ao suprimento. Sempre que nós ouvimos falar, e hoje em dia eu acho que por todas as notícias a gente ouve mais falar de falta do que de suprimento. Então, é importante que vocês não fiquem lendo todo o tempo notícias ruins, porque as notícias ruins hipnotizam e nos impedem de ver as notícias boas e de sentir confiança e de viver com amor, de viver com gratidão. Procurem boas notícias. Há várias boas notícias acontecendo hoje, em todos os lugares, no Brasil, aqui nos Estados Unidos e em todo o mundo. Nós podemos ver os sinais da mente divina se manifestando, os sinais da ciência da alma, que está, na verdade, levedando todo o pensamento e provando que as ideias podem levar a soluções e podem beneficiar, abençoar a muitos, diríamos assim, até a milhares ou até mesmo a milhões de pessoas ou bilhões de pessoas em todo o mundo. Porque a mente divina nos dá ideias e ideias que nunca acabam, nós podemos realmente confiar e demonstrar o suprimento que nós precisamos. Lembrem-se, nós não precisamos de dinheiro, mas nós precisamos de ideias, e as ideias nos levam a dar passos que nos levam a encontrar o suprimento. Provavelmente, se eu perguntar para vocês, ou se vocês pensarem um pouquinho, todos nós vamos pensar em alguma história que aconteceu ou na nossa própria vida, ou na vida de alguém que a gente conhece, que fala de algo que aconteceu e parece inexplicável, ou que parece que os recursos apareceram, a solução apareceu e ninguém entende por quê. Essas são provas de que os recursos realmente são espirituais e estão disponíveis a todos. Pessoas no mundo inteiro podem sentir sentir o amor de Deus. As pessoas muitas pessoas também aqui e no mundo inteiro podem estar hoje precisando sim de dinheiro, de trabalho, de de comida, de roupas, podem estar precisando de coisas. Elas talvez achem que elas precisam de coisas. Mas eu espero que depois dessa nossa conversa de hoje, todos nós aqui possamos talvez entrar em acordo com relação a pelo menos uma ideia de que a melhor forma para encontrar cura e soluções é começar por encontrar inspiração, confiança e a compreensão de que os recursos infinitos da alma estão disponíveis a todos, agora mesmo, como estiveram disponíveis para Jesus, para Jairo, para o meu amigo, para minha sobrinha, para Mary Baker Eddy e para mim também em várias fases da minha vida. Esses recursos estão disponíveis a todos. Os exemplos que eu mostrei para vocês hoje
São exemplos que nos mostram, digamos assim, confiança, que nos mostram que nós podemos viver sem medo e que nós podemos sim ter força espiritual, ou seja, que nós podemos ver a vida com um novo sentido, ver o sentido espiritual da vida. E nós podemos demonstrar a ressurreição, podemos nos renovar a cada dia. Podemos viver de uma forma diferente a cada dia. Eu espero que as ideias que eu compartilhei aqui hoje possam parecer e sentir inspirativas e possam ajudar a todos vocês a resolver os problemas de vocês, os problemas que vocês estão enfrentando hoje. E que essas ideias também possam ajudá-los a orar para o resto do mundo, porque o mundo precisa da nossa oração. O mundo precisa de pessoas que olhem com um olhar espiritual. A humanidade hoje precisa da nossa ajuda. E nós podemos orar para todos aqueles que precisam demonstrar as necessidades diárias. Seja mais paciência, seja mais amor, seja mais flexibilidade, seja recursos financeiros. As nossas orações, com base na nossa compreensão de que os recursos espirituais, são infinitos, podem ajudar os líderes mundiais, podem ajudar os cientistas, podem ajudar os economistas e todas as pessoas como vocês e eu a termos novas ideias. E essas ideias podem sim nos levar a soluções para abençoar pessoas no mundo inteiro. Claro, não posso terminar sem antes falar um pouquinho mais do livro Ciência e Saúde. O livro Ciência e Saúde, por mais de 140 anos, tem ajudado a homens e mulheres a compreender mais as leis espirituais que estão aqui na Bíblia. E esses homens e mulheres, essas pessoas, inclusive crianças e adolescentes, também puderam, ao ler o livro Ciência e Saúde e a Bíblia, demonstrar suprimento para as necessidades diárias deles. E as quase 100 páginas finais do livro Ciência e Saúde também trazem exemplos de cura, de pessoas que foram curadas ou resolveram problemas somente com a leitura deste livro. E a ciência cristã também tem algumas revistas que publicaram já dezenas de milhares de curas que foram publicadas ao longo dos anos. E essas curas ocorreram somente pela compreensão dessas leis espirituais que apresentam ou que são explicadas aqui no livro Ciência e Saúde. Se alguns de vocês que estão aqui não conhecem, essas são as revistas da ciência cristã. Nós temos o Sentinel e o Journal em inglês. O Sentinel é uma revista semanal, o Journal é uma revista mensal e o Arauto é a revista que nós temos em português e que é publicado mensalmente. E eu também ouvi falar que a igreja que está hoje patrocinando essa palestra terá o maior prazer em falar para vocês, em dar mais informações para vocês de como obter o livro Ciência e Saúde, assim como a revista O Arauto. As soluções espirituais estão disponíveis para todos nós, agora e sempre. Onde cada um de nós estiver e em todos os lugares. Vamos então abrir os nossos corações para os recursos infinitos da alma e esperar novas ideias, esperar que novas ideias surjam e que essas novas ideias nos levem ao suprimento, à paz interior, à saúde. E essa saúde inclui, sim, tranquilidade, paciência, amor ao próximo e, claro, imunidade. Muito obrigada.